Shalom, meus queridos, aqui estamos nós, né? Centro de Cultura Bíblica Bereshit, aqui a logomarca dele, que mantém institutos Seminário Tabernáculo, Seminário Bereshit e Faculdade Bereshit. Também somos polo da FACETEM, Faculdade do MEC, que apresenta os cursos de Pedagogia, Administração e Teologia Superior do MEC, reconhecido pela Universidade Federal de Roraima. Esse aqui fala para você o professor Ilmar, aqui da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, sou professor de História, titular de Geografia e Sociologia, e eventualmente também leciono Histórias, Filosofia e Ensino Religioso, Língua Portuguesa e outras mais. Estamos aqui nas nossas aulas de curso intermediário. Nós estamos localizados em Lajinha, Minas Gerais, na zona da Mata Mineira, e também em Sucapixaba. Eu estou aqui ministrando as aulas de curso intermediário, a aula chamada Administração Eclesiástica número 2. Estamos falando sobre como funcionar, quais os detalhes, a prática da administração de uma igreja. Já vimos sobre ata, já vimos sobre regimento interno, já vimos sobre técnicas de reunião, já vimos como fazer o regimento interno, a constituição da igreja, que é o estatuto, e agora nós estamos no regimento interno. Tivemos a primeira aula de regimento interno, a segunda, agora a terceira aula de regimento interno, falando do que precisa constar para administrar a igreja. O estatuto é a constituição maior, é o esqueleto, mas tem que ter os detalhes. Na aula passada falamos sobre os detalhes da questão do louvor, adoração e som na igreja. Hoje falaremos sobre algumas outras coisas mais, por exemplo, berçário. Berçário é uma coisa que é importante ter na igreja. Vai, você leva a criança pequenininha, a criança dorme, você fica com ela no tempo todinho no culto na sua mão, cansa seu braço, fica descômodo, você perde a comunhão, você não pode levantar, você não pode cantar que acorda o menino. Então toda igreja, se possível, deve ter um berçário, né? E alguém responsável pelo berçário, né? Então o berçário é aquele local que tem um monte de colchõezinhos, né? Ou tem as caminhas ou o colchão fica ali mesmo naquele ponto, com os seus bercinhos, de menina aí de 2, 3 anos para baixo, e é onde se coloca as crianças que estão adormecidas, e os pais ficam livres na igreja para prestar o seu culto a Deus. Mas tem que ter uma norma naquele berçário, senão vira confusão. Quem leva? Primeira coisa, quem leva para lá? Primeiro, quem pode ir? Qual o tamanho de menino que vai levar lá? Qual o tamanho? Até que idade? Né? Qual a divisão da igreja sobre isso? Tem os juniores, os seniores, os adolescentes, tem o jovem, tem a sala dos homens, a sala da mulher, os departamentos da igreja. Tem que ter bem escrito isso no regimento interno. Né? Quando muda de departamento? Até quando é Florzinha de Jesus? Até quando é pré-adolescente? Até quando é adolescente? Até quando é jovem? Até quando vai para a sala dos catecúmenos, que é os que vão batizar? E quando você passa para frequentar a classe dos homens e das mulheres? Só depois que casa? Ou mesmo casado, mas você é novo, você fica no jovem? Então isso tudo tem que estar constando nos detalhes do regimento interno da igreja. Então o berçário tem que ter esse detalhe. Quem vai para lá? Não, até 3 anos pode levar. Não, até 5 anos. Tem que definir. Quando vai? Bebê só é pequena criança? Como vai ser feito? Quem leva? O pai leva, ou o diácono, ou a diaconisa, ou o chefe, ou a pessoa encarregada do berçário, pega e leva. Eu tenho visto também em algumas igrejas que eles colocam o colchãozinho debaixo do banco. Como se fosse no avião, você põe a mala debaixo do banco, né? Alguma coisa que você está levando na mão, você põe debaixo do banco. Já tenho visto isso em algumas igrejas. Em vez de água o berçário, traz um colchãozinho cá, põe na frente do pé da mãe e ali fica. Também pode se adotar, mas é preciso estabelecer linhas de diretrizes, né? Quem leva a criança para lá? A própria mãe? Como é que vai ser? Qual o objetivo do berçário? Só colocar o menino dormir lá? E a criança? Outra coisa importante mesmo é o culto das crianças. Isso tem que ter no planejamento estratégico da igreja, tem que ter no regimento interno. Irmãos, não funciona a criança assistir culto de adulto. Eu fui tempos atrás, quando era presidente da regional do Espírito Santo, com 9 igrejas, eu fui num culto de criança. O culto era totalmente direcionado para crianças. Não tinha nada para adulto. Irmãos, eu custei para aguentar. Que cansativo aquilo, era as marionetes apresentando na frente, com os bonequinhos, contando historinha, não estava aguentando mais. Aí eu perguntei a mim mesmo, se eu não estou aguentando culto de criança, imagina as crianças aguentando culto de adulto. O que é isso? A linguagem está falando para a gente adulta, a gente que conhece. A linguagem é outra, não tem nada de coisas para fixar a memória da criança, não tem um marionete, não tem um desenho, não tem um flanelógrafo, não tem um filmezinho. Então, eu, naquele dia em diante, eu resolvi adotar uma estratégia nas minhas igrejas, nas minhas 9 igrejas. Eu passei a investir no departamento de crianças. Criei em cada igreja e montei departamento de crianças,
com lápis de cor, com giz de cera, com quadro de giz, com quadro de pincel, com muitos desenhos, histórias bíblicas para desenhar. Criei aquela estrutura todinha, porque eu vi como é difícil um adulto frequentar culto de criança. Imagina agora uma criança frequentar culto, assistir culto. Ela vai se devagar, ela vai brincar, ela vai conversar, ela vai querer andar, cansa o corpo, ela dorme. Então, por favor, você que nos ouve, na sua igreja, imediatamente, assim que abrir a igreja, 5 pessoas, 10 pessoas, no dia que tiver uma criança, você tira fora. Tem que ter culto de criança, para todo evento. Não é só sábado e domingo, não. Terça-feira tem reunião, culto das crianças. Quinta-feira, culto das crianças. Escola dominical já tem a sala das crianças. Culto à noite, culto das crianças. É importantíssimo isso aí. Então tem que ter ali o berçário, tem que ter a instrução para os pais, né? Prepare a criança para ficar lá, ninguém pode entrar no berçário, exceto que trabalha lá. Não passe no berçário para dar uma olhadinha, deixa eu ficar indo lá. Não, esquece. Levou para o berçário, se chorar, alguém vai pegar de lá e trazer para você. Deixa a criança lá, traga uma mamadeira, fralda, chupeta, porque às vezes precisa de se trocar uma fralda de alguma coisa. Os pertences das crianças, deixa escrito se tem alguma coisa, alguma necessidade. Não traga brinquedo para no lugar de brincar. Aí no culto da criança, sim, pode ter brinquedos, né? Pode ter detalhes, pode ter filmes, pode ter tudo quanto é coisas que vão atender aquela fase das crianças, né? Os que trabalham no berçário, tem que ser gente que gosta de mexer com criança. Você não pode colocar no berçário na igreja para tomar conta de criança a pessoa que detesta a criança, que vai querer bater na criança. O menino está chorando e vai bater para parar de chorar? Não. Tem pais que é assim na igreja, o menino vai chorar e quer forçar, põe a mão na boca, aperta o menino, bate. Gente, criança chorou, tem algum motivo. Começou a chorar, saia imediatamente do templo, da nave. Vai lá para baixo, vai para outro lugar, procura um local fora do templo para não tirar a comunhão de quem está ali dentro, para não atrapalhar ninguém. E vamos saber o porquê que está chorando. Se é birra, se é pirraça, se é uma dor, né? Então tem um regulamento, né, para isso. Quando vai pegar a criança de volta? Quando acabar o culto, como é que faz? Os berçaristas trazem a criança ou eu vou lá buscar? Se começou a chorar, eu vou sair daqui atrás? Olha, esse choro é meu menino. Ou eles vão trazer para mim? Então isso tudo tem que constar no regulamento, no regimento, e para que possamos ter sucesso nessa área aí. Né? Porque o trabalho com a criança é muito importante, porque as crianças de hoje são os futuros obreiros de amanhã. Então nós temos que ter um carinho muito especial com essas crianças e esse cuidado para se criar eventos direcionados às crianças, que vão ter tudo que a criança, na linguagem da criança, para que a criança entenda aquilo. Que dificuldade a criança não entender nada que está falando, não saber de nada, ficar aérea. Se ela não está chamando a atenção dela, ela vai começar devagar, a querer conversar, querer mexer, querer fazer. Tira a comunhão do diácono, tira a comunhão do pastor, tira a comunhão do membro. Então essa é a importância dessa parte, que temos que ter no regimento interno um cuidado especiais com esse quesito dos departamentos, com as divisórias de cada um, com a idade de cada departamento e principalmente o cuidado especial com o berçário. Amém? Fica na paz, tchau, tchau.